o presidente Trump aplicará sanções devastadoras sobre a Rússia. Mas depois de tantas ameaças não cumpridas, a pergunta é: desta vez é mesmo para valer? Nas últimas semanas de julho de 2025, o presidente Trump demonstrou uma crescente frustração com Vladimir Putin, especialmente após várias rodadas de negociações que não resultaram em nenhum progresso para um cessar-fogo na Ucrânia. Inicialmente, no dia 14 de julho, Trump estabeleceu um prazo de 50 dias para que a Rússia concordasse com um acordo de paz e ameaçou aplicar tarifas de 100% e sanções secundárias contra países que continuassem comprando petróleo, gás e outros recursos russos, como a China, a Índia, Brasil e até a Turquia. Esses países juntos representam mais de 80% das exportações energéticas da Rússia, contribuindo ativamente para o financiamento da invasão da Ucrânia. Essas sanções secundárias têm um objetivo direto: cortar o financiamento do esforço de guerra russo, forçando esses compradores a interromperem as transações com Moscou ou então enfrentarem penalidades econômicas dos Estados Unidos. Mas as coisas esquentaram ainda mais no final de julho. Depois de um ataque russo massivo em Kiev, que matou pelo menos 31 civis, incluindo várias crianças, e feriu mais de 150 pessoas, Trump reagiu com indignação. Descreveu os ataques russos como nojentos e desapontadores. Disse que acreditou em pelo menos 4 ou 5 ocasiões que um acordo com Putin estava próximo. Mas então, poucas horas depois de desligar a chamada, os bombardeiros russos voltavam a lançar bombas sobre cidades ucranianas. E foi em resposta direta a esse episódio que Trump encurtou drasticamente o prazo para 8 a 10 dias. O novo prazo se encerra agora, entre os dias 8 e 10 de agosto. E Trump foi claro: se não houver progresso real, os Estados Unidos vão avançar com sanções e talvez tarifas secundárias devastadoras. Para reforçar essa postura, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, fez declarações impactantes. Disse ter fontes que confirmaram que Trump anunciará sanções e tarifas devastadoras contra a Rússia no dia 8 de agosto. Segundo Whitaker, essas medidas deixarão Putin sem amigos e sem parceiros comerciais caso o Kremlin não aceite o cessar-fogo. Ele destacou que essas medidas cortarão os fundos necessários para sustentar a guerra. E mais, não demonstrou nenhuma preocupação com o risco de afastar aliados comerciais como a China e a Índia. E além disso, senadores como Lindsey Graham e o secretário de Estado Marco Rubio também apoiaram publicamente a abordagem de Trump. Falaram em sanções bancárias setoriais e tarifas sobre compradores do petróleo russo. Mas enquanto isso, a Rússia continua avançando lentamente em Donbass. Putin aposta que o tempo está a seu favor. Ele acredita que pode vencer a exaustão da Ucrânia, esgotando seus soldados e sua infraestrutura, e exaustão do Ocidente, como a OTAN e a União Europeia, que sustentam financeiramente a resistência ucraniana. Mas essa aposta ainda não deu certo. Conseguiu ocupar parte da cidade de Kyiv, que antes da guerra tinha cerca de 12 mil habitantes, mas levou 16 meses para ocupar parcialmente uma única cidade. Enquanto isso, do outro lado, os líderes europeus seguem firmes. Aumentaram seus orçamentos militares, anunciaram novos pacotes de ajuda para a Ucrânia, inclusive os Estados Unidos, com Trump autorizando a venda de armas por meio de intermediários da OTAN. Mas a estratégia favorita de Trump é a guerra econômica, as tarifas secundárias. O objetivo? Derrubar os preços do petróleo russo, cortar suprimentos, sufocar a receita do Kremlin. E a pergunta é: será que desta vez Trump vai realmente agir? Ou será como nas vezes anteriores em que ele apenas deu mais tempo para Putin? Até agora, Trump prioriza negociações. Acreditava numa vitória na mesa, mas depois de tantas promessas quebradas, de tantas bombas lançadas horas após as ligações de paz, até mesmo o presidente americano parece estar chegando ao limite. Com os ataques escalando, com as eleições do meio de mandato se aproximando, Trump precisa mostrar força. Fontes próximas ao presidente confirmam: ele está profundamente decepcionado com Putin.
disseram que ele não viu nenhum progresso real, apesar das boas interações. Analistas dizem que Putin acredita que o tempo o favorece e que ele tentará novamente apaziguar Trump com ligações educadas e promessas vazias. Só que algo mudou. Desta vez, temos declarações de embaixadores, senadores, congressistas, todos dizendo que a ação é iminente. E talvez o próprio ego ferido de Trump. Sim, o ego. Depois de tantos prenúncios falsos de acordos, Trump pode estar pronto para reagir, e reagir com força. As sanções podem ser o caminho, mesmo que isso afaste aliados, mesmo que isso mergulhe o mundo em novas tensões econômicas e geopolíticas. E é aqui, amigos, que entra o Brasil. Porque essa guerra, mesmo a milhares de quilômetros de distância, já começa a reverberar dentro da nossa economia, da nossa política externa e do nosso futuro. O governo brasileiro até agora tem adotado uma postura de suposta neutralidade comercial. Continua importando fertilizantes vitais para o nosso agro e petróleo russo com vantagens de preço, principalmente no óleo diesel. Só que agora, com uma ameaça das sanções secundárias, essa escolha pode ter um custo, e um custo alto. Se o Brasil insistir em manter negócios com Moscou, mesmo após o prazo dado por Trump, poderá sofrer retaliações diretas, sobretaxas de até 500% em exportações brasileiras, como a soja, carne, minério e o aço, que hoje sustentam a balança comercial com os Estados Unidos. Isso significa que empresas brasileiras perderiam competitividade, mercados seriam fechados e milhares de empregos poderiam estar em risco. E não para por aí. O Brasil pode ser excluído de sistemas financeiros internacionais, enfrentar restrições em acordos bancários e até sofrer sanções diplomáticas. Agora, se o Brasil ceder, se decidir interromper as compras da Rússia para evitar punições, isso também terá efeitos profundos. O setor agrícola pode entrar em colapso de abastecimento de fertilizantes. O preço dos combustíveis pode disparar novamente porque o petróleo mais barato da Rússia deixaria de entrar. E politicamente isso colocaria o governo Lula numa posição complicada. Parecer submisso a Trump aos olhos da sua base, que já é pequena, ou ser responsabilizado por mergulhar o país em uma crise com os Estados Unidos, ainda maior. Ou seja, o Brasil está entre a cruz e a espada. E quem paga o preço dessa guerra geopolítica, no fim das contas, somos nós, nas prateleiras, nos postos, nos empregos e no bolso. Enquanto Trump sobe o tom contra Putin, o Brasil é empurrado para escolher um lado. E talvez precise fazer essa escolha mais cedo do que se imagina. E você, de qual lado o Brasil deve ficar nesta guerra? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos no WhatsApp, no Telegram. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Você acha que Trump vai mesmo cumprir a promessa? Ou veremos mais uma rodada de blefes e promessas vazias? Escreva aqui nos comentários e eu vou ler o que você pensa. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!